Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 1023, que tem uma estimativa de prêmio de R$300 mil. Nesse concurso eu vou fazer um jogo com 4 duplos, no valor de R$24. Primeiramente, quero deixar um forte abraço para o meu amigo Carlos Catão Prates, de BH, torcedor do Cruzeirão aí, Cruzeirão está de volta. E para o meu amigo Laudiano, de Guarulhos, que conseguiu fazer 13 pontos nesse concurso passado aí. Por pouco acertou os 14 pontos. Errou no jogo do Londrina Sport. Jogou no Sport, o Londrina ganhou. Infelizmente, mas tá bom. Ganhou 1.900 e pouco. Já dá para continuar nessa busca desse tão sonhado 14 pontos e com certeza ele vai vir. Vamos lá, os palpites. Jogo 1, Flamengo e Atlético Paranaense, o Furacão. Aqui é final da Copa Libertadores, é jogo único. Se empatar os 90 minutos, vai para os pênaltis. E esse jogo será realizado em campo neutro, será em Guayaquil, no Equador. Aqui é jogo que tudo pode acontecer, não tem favorito. Então, mas eu acredito que o Flamengo está num bom momento aí, tem o melhor time. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Flamengo e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Liverpool e Leeds, campeonato inglês. O Liverpool ocupa a 8ª posição no campeonato com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Jogando como mandante, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Leeds United ocupa a 18ª posição com 9 pontos, está muito mal o Leeds. 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Mas aqui é um jogo difícil, porque o Liverpool não começou muito bem o campeonato aí não. Mas eu acredito que jogando em seu domínio tem que fazer o dever de casa. Então meu palpite no jogo 2 é Liverpool seco, coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, campeonato italiano, Inter de Milão e Sampdoria. A Inter de Milão ocupa a 7ª posição com 21 pontos, 7 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Já a Samp, infelizmente, está mal das pernas, está na zona, ocupa a 18ª posição com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Eu acredito que jogando em seus domínios, lá em Milão, a Inter leva essa. Então meu palpite no jogo 3 é coluna 1, Inter seco. Jogo 4, campeonato francês, Estrasburgo e Olympique de Marseille. O Estrasburgo ocupa a 16ª posição no campeonato francês com 9 pontos, está na beira da zona. 1 vitória, 6 empates e 5 derrotas. Jogando em seus domínios ainda não venceu, nenhuma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Já o Olympique de Marseille ocupa a 5ª posição com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É um jogo equilibrado, mas eu acredito que o Olympique de Marseille deve levar essa. Mas o Estrasburgo aí pode aprontar nesse jogo aí. Então eu vou fechar um duplo. Coluna 2, Olympique de Marseille e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 4. Jogo 5, campeonato espanhol. Valência e Barcelona. O Valência ocupa a 9ª posição no campeonato espanhol com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Barcelona ocupa a vice-liderança do campeonato com 28 pontos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mesmo jogando fora de seu domínio, eu acredito que o Barcelona leva essa. Então meu palpite no jogo 5 é coluna 2, Barcelona seco. Jogo 6, Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Náutico. A Chape ocupa a 15ª posição com 42 pontos, 10 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. A Chape tem que vencer de qualquer maneira se quiser permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Se perder ou empatar, ainda tem que torcer para alguns adversários aí não vencer. E o Náutico, infelizmente, já tá na Série C do ano que vem. Está em última posição com apenas 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates e 22 derrotas. Eu acredito que jogando na Arena Condá, a Chape vai vencer essa. Então meu palpite no jogo 6 é coluna 1, Chapecoense seco. Jogo 7, campeonato italiano, Empoli e Atalanta. O Empoli ocupa a 12ª posição com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.
Já o Atalanta vem muito bem no campeonato, ocupa a quarta posição com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Jogando fora do seu domínio, é o segundo melhor visitante, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Eu acredito que mesmo jogando fora do seu domínio, Atalanta seco, coluna 2 no jogo 7. Jogo 8, campeonato inglês, Arsenal e Nottingham. O Arsenal ocupa a liderança do campeonato inglês com 28 pontos, 9 vitórias, 1 empate e uma derrota. Jogando em seus domínios, 5 jogos, 5 vitórias. Já o Nottingham, infelizmente, está mal das pernas. Ocupa a última posição com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Jogando como visitante, nenhuma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Eu acredito que jogando em seu domínio, o Arsenal deve fazer o dever de casa e manter a liderança do campeonato inglês. Então, meu palpite no jogo 8 é coluna 1, Arsenal seco. Jogo 9, campeonato italiano, Spezia e Fiorentina. Esse é um jogo difícil, jogo equilibradíssimo. O Spezia ocupa a 16ª posição com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Jogando já a Fiorentina ocupa a 14ª posição com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer. Então meu palpite no jogo 9 é empate seco, coluna do meio no jogo 9. Jogo 10, campeonato inglês, Manchester United versus West Ham. O Manchester United ocupa a 6ª posição no campeonato inglês com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Jogando em seus domínios, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o West Ham ocupa a 10ª posição com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Aqui é um jogo perigoso, porque esse Manchester United aí costuma aprontar, principalmente quando está na loteca. Mas eu não tenho muito duplo, eu vou colocar Manchester United seco, coluna 1 no jogo 10. Galera, com licença, eu vou tomar uma água aí que a garganta secou. Valeu, galera. Obrigado e vamos que vamos. Jogo 11. Atlético Bilbao e Vila Real, campeonato espanhol. O Atlético Bilbao ocupa a 6ª posição no campeonato espanhol com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Jogando em seus domínios, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vila Real ocupa a 7ª posição com 18 pontos, ambas equipes com 18 pontos. É um jogo muito equilibrado. O Vila Real vem de 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É jogo difícil, jogo equilibrado. Nesse jogo aí, só um triplo aí para resolver o problema aí, porque é jogo que tudo pode acontecer. Como eu não tenho triplo para gastar, é empate seco, coluna do meio no jogo 11. Jogo 12, campeonato francês, Lyon e Lille. O Lyon ocupa a 8ª posição no campeonato francês com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o terceiro melhor mandante. Vai receber o Lille, que ocupa a 6ª posição com 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. É um jogo muito equilibrado, tudo pode acontecer nesse jogo. Mas eu acredito que o Lyon, jogando em seu domínio, deve fazer o dever de casa, mas é um jogo difícil. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Lyon e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 12. Jogo 13, Torino e Milan. Campeonato italiano. O Torino ocupa a 10ª posição com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Jogando em seu domínio, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Milan ocupa a 2ª posição no campeonato italiano com 26 pontos. Vem muito bem o Milan. 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um jogo aqui que o Milan é super favorito, mas na Itália acontece alguns resultados aí imprevistos. Olha, esse jogo aqui eu estou achando que está sendo zebra. Isso é, na minha intuição, porque pela lógica aqui, o Milan deve ganhar fácil esse jogo aí. Mas eu acredito que pode pintar uma zebra. Por isso eu vou abrir o duplo. Coluna 1, Torino e coluna 2, Milan. Duplo aberto no jogo 13. Temos que arriscar alguma zebra aí, que senão dá muita lógica aí, dá muitos criadores, a gente ganha
pouca grana. Eu já fiz 14 pontos 2 vezes aí. Aqui no canal, infelizmente, ainda não consegui chegar aos 14, só fiz 13 pontos aí. Mas, na minha particular, eu já fiz 2 vezes 14 pontos e 5 vezes 13 pontos. E vamos em busca desse tão 14 pontos aí que está demorando demais. Está na hora de chegar. Vamos que vamos, não podemos desistir. Jogo 14 para finalizar os palpites. Real Sociedad e Real Betis. Campeonato Espanhol. O Real Sociedad ocupa a 4ª posição do Espanhol com 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Jogando em seus domínios, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Real Betis ocupa a 5ª posição com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É um jogo difícil, é um jogo equilibrado, mas eu acredito que jogando em seus domínios, a Real Sociedad deve fazer o dever de casa e sair vencedor dessa partida aí. Então, meu palpite de jogo 14 é coluna 1, Real Sociedad seco. É isso aí, galera. Mais uns palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe os comentários, seu joinha aí. E vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Valeu, galera. Um bom final de semana e boa sorte para todos. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.